Olá, nesta aula nós vamos estudar o método da falsa posição, dando continuidade aos nossos estudos de métodos, né, para realizar o cálculo de zeros de funções ou achar as raízes de uma função, né? No caso, a gente está estudando o método para achar apenas uma única raiz. Então a gente tem que trabalhar só com funções no momento que tem apenas uma raiz naquele intervalo que a gente está buscando. Então, só para dar uma relembrar, a ideia de achar uma raiz da função é achar um valor de x, né, tal que o f de x seja zero. Então, a gente não busca um valor exato, né, um valor preciso, mas sim uma aproximação que, através dos métodos numéricos, a gente consegue garantir que, dentro de um certo intervalo, ele vai ser preciso, né? Então, ele não vai ser 100% preciso, mas dentro daquela nível de precisão, a gente garante que ele vai ser correto, né? 100% correto. E a gente vai estudar, então, são três métodos. Eu tinha falado já do da bissecção, agora a gente vai estudar o da falsa posição. E depois, né, logo a seguir, o método de Newton. Bom, dando uma relembrada no método da bissecção, a gente viu que para achar a raiz, né, utilizando esse método da bissecção, a gente divide, primeiro define, né, um intervalo de busca, então a gente vai definir, por exemplo, tem essa função aqui, e a gente sabe que nesse intervalo de A para B, nesse intervalo de A até B, existe uma raiz. Daí a gente subdivide o intervalo sucessivamente, né, quantas vezes forem necessárias, até que a gente encontre a raiz a raiz aproximada, né? Então, a gente vai, com o método da bissecção, a gente vai dividir o intervalo na metade, então seria mais ou menos aqui, então você tem o A1, B1, aí aproximadamente, né, intuitivamente a gente consegue ver que está aqui em P1. Então, na primeira iteração, na primeira execução do nosso algoritmo, ele dividindo ao meio, vai dar aqui em P1. Daí a gente vai identificar onde é que está a raiz, está no lado esquerdo ou no lado direito, e vai dividir novamente no meio para o lado que tiver a raiz. Para poder checar, né, onde é que está mudando, onde é que está a raiz, a gente verifica onde é que muda o sinal, né? E daí, se a gente vê aqui que de P1 para B houve uma mudança de sinal no valor da função, então, em P1, f de P1, que é esse ponto aqui, né? F de P1, mudou o sinal até f de B, né, de B1, entre esses dois pontos amarelos, a gente vai ver que não mudou o sinal. Os dois f's continuam, no caso dos valores de y, né, valores da função continuam positivo. Então eu sei que a raiz está do outro lado, né? E aí com isso eu vou lá e divido novamente o meu intervalo na metade, né, do lado esquerdo, encontrando aqui P2, que vai ser a minha nova aproximação da raiz. Então a gente começou P1 com uma aproximação inicial, daí na próxima iteração a gente encontrou P2, depois a gente vai perceber que no meio, dividindo no meio, né, entre o lado esquerdo e direito, vamos verificar que a raiz está aqui no lado direito, então novamente eu vou dividir no meio, vou encontrar P3, e assim eu vou dividindo até que eu encontre um valor de raiz tão próximo que está dentro da minha tolerância e eu garanto, olha, a raiz está aqui nesse intervalo, que é assim que a gente calcula com o método da bissecção. O método da falsa posição, ele lembra um pouco em alguns aspectos da bissecção, porque a gente também vai querer dividir esse intervalo inicial AB, né, em, em pedaços menores, e vai também testar se a raiz está ali no novo subintervalo. Também nós vamos testar essa questão de mudança do sinal. Olhando no gráfico, a gente também consegue checar, né, se está dentro ou não ainda do intervalo, e a gente vai dividir. Só que em vez de a gente pegar aqui P0 e P1 e dividir no meio, a gente vai traçar uma reta secante que une os dois pontos da curva. Que a reta secante é essa?
é uma reta que une dois pontos de uma curva, né, de uma determinada função. Então, a gente tem aqui o ponto inicial, né, esse daqui que seria o f de A, 0, né, porque é a nossa estimativa inicial. E a gente tem aqui o f de B, 0, né? Então, o meu B0, meu intervalo que eu defini de busca é exatamente aqui, né, que seria em P1, e aqui seria o P0, que ele chamou de P0. E aí eu vou pegar esse A0 e B0, na nomenclatura que está mais parecida com a bissecção, e a gente vai traçar essa reta secante, que é uma reta que une esses dois pontos aqui, esse com esse, tá certo? Então, é uma reta mais ou menos assim que une esses dois pontos. E aí, é justamente essa reta que já está traçada para a gente. E o ponto onde ela cruzar, como a gente está vendo aqui, ela cruza exatamente aqui, né, a minha reta. O ponto onde ele cruzar vai definir o meu novo intervalo de busca. Então, a gente verifica, ele cruzou aqui. Então, a gente primeiro checa, esse ponto que eu cruzei já é uma boa aproximação da raiz? Aí, se não for uma boa aproximação, vou definir agora se eu vou recortar uma nova reta secante do lado esquerdo ou do lado direito. E assim eu vou cortando as retas até que, olha, primeiro eu comecei aqui, depois na próxima corte ele já chegou mais perto da raiz, a gente vê que a raiz está bem aqui, né? Perto de P4. No próximo ele já chega bem perto. E assim ele vai cortando até que finalmente ele encontra uma aproximação boa. E como é que a gente sabe quando que a gente deve parar, né, de fazer esses recortes ou de, enfim, subdividir nosso intervalo, de traçar essas retas secantes? A gente vai verificar, basicamente, se o f de A, que no caso, ou de B, né, depende da situação, mas geralmente vai ser só um, né, ou f de A ou f de B, a gente vai verificar se esse valor aqui do f de A 0, ou B0, ele está tão pequeno quanto a gente deseja. Então, a gente quer encontrar, por exemplo, a gente pode definir, não, eu quero encontrar um valor de raiz, né, do meu P asterisco, que seja tão próximo de zero quanto, por exemplo, colocar aqui com 3 casas decimais. Então, eu não estou interessado no que tem aqui depois. Eu quero saber o seguinte, encontrar um valor de P tal que o f de P asterisco, certo? Seja, pelo menos, as 3 primeiras casas decimais sejam zero, né? Então, eu defino a minha precisão. Eu acabei fazendo no lugar errado aqui, mas método da falsa posição. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar. O f de A, ele é tão próximo quanto eu queira de zero, né? Essa precisão? Não. Então, vai para o próximo. Vai para o próximo até que uma hora ele vai chegar aqui tão pertinho do P4 que o f de P, quando cruza aqui a curva, vai dar muito próximo de zero. Vai ficar alguma coisa assim, 0,00001, 3, enfim. Vai ficar algo muito próximo de zero. E aí eu posso dizer que eu encontrei uma boa aproximação. Bom, mas como é que a gente sabe, né, que a gente pode utilizar esse método da falsa posição? Bom, as nossas premissas, né, são bem parecidas com o da bissecção, na verdade são idênticas. Então a gente basicamente vai definir esse intervalo AB, em que eu tenho certeza que f de x é contínua nesse intervalo. Eu também vou verificar se há uma mudança de sinal entre A e B. E da mesma forma que antes, né, eu posso verificar isso pelo gráfico, ou simplesmente checando o sinal. Eu tento reduzir essa amplitude do intervalo, e em vez de checar A e B, eu checo f de A e f de B, como eu já expliquei. Certo? Então, só para demonstrar um pouquinho melhor aqui, eu vou fazer aqui, dar um zoom naquela ideia.
Então seria mais ou menos assim. Então eu tenho aqui uma determinada função, tá certo? Em que ela, por exemplo, segue assim, certo? E aí eu sei que ela tem uma raiz exatamente aqui, eu vou fazer um pouquinho mais comprido. Então, nas nossas sucessivas traços que a gente vai fazer, né, da reta secante, a gente começa, por exemplo, com esse intervalo aqui, né? A gente pode definir, por exemplo, esse ponto aqui e esse outro ponto aqui. E aí ele estaria mais ou menos aqui e aqui, né? E aí a gente vai e traça a nossa reta secante. Então, traçaria aqui, mais aproximadamente aqui. Então, eu encontraria esse ponto e eu vou verificar. Ah, quem é f de P, né? Do meu novo P que a gente acabou de encontrar. Ah, aqui eu tenho o f de P, no caso seria de P1. Esse aqui é o F, é o A0, né? Melhor dizendo, o F de A0, né? E o A0 estaria justamente aqui. O meu B0 aqui. Aqui em cima seria o F de B0. E esse ponto aqui que eu encontrei é o P1, a minha primeira aproximação. E aí eu verifico. Muda de sinal entre F de A e F de P1? Não, veja. Aqui todos os valores que estão aqui abaixo, né, são negativos. Então, o F de A é negativo, o F de P1 é negativo. Então, eu sei que a minha raiz está no lado direito aqui, entre P1 e B0. Então, eu vou traçar a minha nova reta secante, tá? Utilizando o F de P1 e o F de B0. Então, a minha nova reta secante vai ser aqui, da minha segunda interação. Então, F de B0 e F de P1. Daí, quando eu fiz esse novo traço, eu encontrei um novo valor aqui, que seria o meu P2, ou seja, a minha segunda estimativa. E aí eu vou verificar. Esse F de P2, né? Ele está bem próximo da raiz? Obviamente não está, né? Então a gente vai novamente traçar mais uma secante, fazendo o mesmo procedimento para identificar onde está a raiz. A gente vai verificar que ela está do lado de cá. E aí, olha só, de F de B0, a gente vai traçar aqui, ó, mais ou menos em F de P2. Eu estou dizendo mais ou menos porque eu não estou conseguindo essa plataforma que eu estou usando para escrever. Ele está aproximando a reta, né, para os 45 graus, e aí acaba que ele manipula um pouco. Mas é exatamente em cima desse F de P2. E assim eu vou traçando várias retas secantes. Novamente aqui, ele vai dar aproximadamente aqui, F de P3. E eu vou traçar uma nova reta secante para cá em P3. Ele vai cruzar aqui e aí depois eu vou traçar novamente mais uma reta secante aproximadamente aqui. Até que uma hora ele vai cruzar tão pertinho da minha raiz, que vai bater com aquele erro que eu defini, certo? Com esse valor de erro que eu defini. Então, ele vai dar menor do que o erro que eu defini. Daí, beleza. Entendi graficamente. Mas como é que eu calculo de fato esses valores? Como é que eu vou chegar aqui? Eu defini o A0, defini o B0. E como é que eu chego nesse P1 aqui? É basicamente uma relação geométrica aqui entre os triângulos. Então eu tenho esse triângulo à direita, triângulo à esquerda. Eles estão relacionados. Eu sei que por semelhança de triângulos, essa diferença, né, B menos X, ou seja, essa distância aqui entre B, essa distância entre B e X seria
b menos x, né? Está para está para o f de b, que seria justamente essa altura aqui, da mesma forma que x menos a e menos f de a, que é justamente essa altura aqui do triângulo. Então, com essa relação por semelhança de triângulos, eu sei que eu encontro essa relação e então eu posso facilmente calcular quem é esse valor x aqui, tá certo? Porque eu conheço B, eu conheço A, f de B e f de A. E aí eu vou isolar o x e encontrar essa relação aqui. Então essa vai ser a minha fórmula para calcular o ponto da secante, tá? Dessa função, de qualquer função. Então, com isso, né, a gente vai ter o método da secante, vai ser sempre essa repetição. A gente vai definir os intervalos AB e depois calcular o x. Daí agora eu vou dar um exemplo, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai ter que saber qual é a função que a gente quer calcular. A gente pode ter tanto a definição dela, né, completa, quanto apenas os valores. Então, não preciso saber a fórmula dela, eu posso ter só os valores. A gente vai definir nosso intervalo de busca, baseado justamente onde é que ele muda de sinal. Então, se a gente fizer a tabelinha, a gente vai verificar que ele muda de sinal entre 1.3 e 1.4. Aí eu vou definir arbitrariamente o intervalo de busca como sendo entre 1 e 2, tá? O 2 estando aqui embaixo, né? Tá certo? E eu defini também que a minha precisão vai ser de 10 a menos 4, né? Então, eu vou parar de fazer a minha busca quando eu tiver uma raiz que seja pelo menos os primeiros 4 dígitos, né, decimais, sejam zero. E a partir daqui não importa. Então, eu vou encontrar ali um valor, né, tendo ali o meu grafo e a minha função passando aqui, deixa eu para ficar um pouquinho melhor. Então, eu vou encontrar um valor de P bem aqui, tal que o f de P seja 0,0000 e aí não importa o que tem depois. Então eu vou encontrar esse P aproximado, a raiz aproximada. Daí, esse aqui é o gráfico da função. A gente também pode definir o intervalo apenas olhando o gráfico. Então eu poderia definir, né, alguma coisa 1.1 e 1.5, 1.3 e 1.4, ou 1.1 e 2, né, que é o que a gente escolheu aqui para fazer o nosso exemplo. Daí como é que funciona o método da falsa posição? Bom, primeiramente, eu vou obter o ponto secante utilizando aquela formulinha que eu mostrei para vocês, né? Então, eu vou aqui definir o 2 está aproximadamente aqui, né? O f de 1 está aqui, o f de 2 aqui. Daí eu vou traçar a minha reta. Vou descobrir que a minha secante está exatamente aqui, né? O meu ponto da secante. Daí, vou verificar se esse x de n-1 ele é menor que o meu erro, ou seja, f de x de na verdade não é x de n-1, né? É o f de x de n-1, que é esse valor aqui. O f de x de n mais 1, né? Ele é menor que o meu erro. Se for, então eu encontrei a minha raiz aproximada. Se não, eu vou identificar o próximo intervalo, verificando o sinal. E aí, se eu verifico que o sinal mudou entre a e x de n mais 1, então eu vou definir o meu novo intervalo como sendo... se eu definir aqui, se é maior que zero, na realidade está dizendo que não mudou o sinal, né? Se não mudou o sinal entre f de a e o f de x1, que é o nosso caso, né? Porque o a é aqui, né? E aqui é o meu x de n mais 1, então aqui não muda o sinal. Se não muda o sinal, então... Se não muda o sinal, então ele é positivo, né? Essa multiplicação. E aí eu faço com que o meu novo intervalo seja justamente o outro lado de lá. Enfim, isso aqui eu já expliquei bastante para vocês.
E agora eu vou trazer os exemplos de cálculo, efetivamente. Como é que a gente calcularia, por exemplo, esse primeiro valor de x aqui? Então, eu tracei a minha reta secante, e aí eu vou pegar aquela formulinha e vou substituir. Quem é A, né? A é esse valor de 1. Eu coloquei só uma casa decimal para poder facilitar para vocês aqui. E, na verdade, aqui a substituição está até... É porque, na verdade, eu acho que eu estava editando o slide, mas, enfim. Eu quero encontrar esse valor de P aqui. Então, eu substituo o meu ADN aqui, né? Então, o A, quem é? É esse 1. Acho que eu vou marcar daquele outro modo. Utilizando essa canetinha aqui. Então, eu tenho aqui o meu A, né? O meu B, que é 2. Falta marcar o A aqui embaixo. O meu A aqui também, novamente, né? Mantém. E o meu B também mantém aqui, porque, veja, aqui do lado de fora. E aí eu vou ter também o meu F de B, que é esse valor aqui, né? E eu vou simplesmente substituir cada um e vou encontrar o valor, enfim, substituindo na fórmula, vocês já entenderam até aqui, né? Analisar direitinho. E vou encontrar finalmente esse valor, que é x igual a 1.263158. Então, se vocês forem perceber, 1.2, ó, 1.26358 está mais ou menos entre 1.2 e 1.3, né? Então, é exatamente esse valor aqui. Então, beleza, conseguimos, olhando no gráfico, faz sentido. Pronto. Então, a minha nova estimativa de raiz é justamente esse valor, que é o meu P de n mais 1, né? Então, aqui seria o A de 0, B0, o meu P1 seria, na verdade, o n mais 1. Aqui seria P de n mais 1. E aí, eu encontrei esse valor. Daí agora eu vou verificar, né? Quem é o meu f de p? É justamente essa projeção aqui na função, né? O meu f de pn é 1.60222. Se você for olhar, inclusive, aqui, fazer a projeção, dá mais ou menos isso. Então, o meu f de pn é 1.602273. Quem é o sinal de f de an? O sinal de f de an está aqui, ó. F de an, menos 5. F de an menos 5, então é negativo. Quem é o sinal de F de PN? Também é negativo. Por quê, né? Como eu já tinha falado, essa região aqui é toda negativa, o valor da função. Então, não mudou de sinal. Se não mudou de sinal, eu sei que o meu próximo intervalo de busca tem que ser mais para a direita. E aí, sim. Antes, na verdade, de checar a questão do sinal, né? Eu vou verificar se eu já cheguei na minha raiz. Então, eu vou verificar. Eu sei que o meu erro é 10 a menos 4. E eu sei que 1.263158 é maior que 10 a menos 4. Obviamente, né? É maior que 10 a menos 4. Então, eu vou continuar. E para continuar, eu vou verificar a questão do sinal e vou conseguir, assim, definir que eu vou andar para a direita, né? Então, eu vou para o intervalo da direita. Quando eu vou para o intervalo da direita, o que eu faço? Intervalo da direita, o meu novo, né, AN, o meu A1, vai ser o meu antigo PN, né? O PN de P, no caso P1, tá certo? E aí, meu A1 vai ser o meu P1. Então, só reforçando, né, que tem um pequeno detalhe aqui, que na realidade aqui no gráfico é PN mais 1, certo? N mais 1. Vou dar uma corrigir logo. P de N mais 1. E aí, pronto, significa o quê? Que eu andei para a direita. Então, eu defini meu novo P de N mais 1, que está bem aqui, ó. Esse aqui seria o P1, né?
Aí aqui eu consigo descobrir o meu f de P1. Quem é esse f de P1? Né? F de P1. Vou marcar aqui de verde. Eita. Então, meu f de P1 é justamente esse valor aqui, né? Que a gente já tinha definido, menos 1,62273. Então, a gente vai usar esse valor verde aqui para traçar a nova reta secante, que é essa reta vermelha. Então, a reta laranja é a anterior, a vermelha é a nova. Então, essa reta vermelha aqui vai ser a nova reta secante, que vai cruzar o f de P1 e o f de B, né? Que se manteve aqui em 2, f de 2. Esse aqui é o f de 2, tá certo? Que a gente viu que é 14, né? Então, com isso eu traço esse novo e eu vou repetir esse procedimento várias vezes até que eu vou descobrir que lá na oitava iteração, eu vou chegar ao valor de menos 0,00033. E aí eu tenho aqui que 10 a menos 4, né? Eu garanto que nas primeiras quadras decimais, usando esse valor de x aqui, né? No caso, p de n mais 1, essa minha raiz aproximada, se eu substituir aqui na minha função 1,365228, eu vou obter esse valor aqui para o f de x, que é aproximadamente zero. Ou seja, eu encontrei aproximadamente a raiz, né? A minha raiz aproximada, com essa precisão de 10 a menos 4, com apenas 8 interações. Essa função é a mesma que eu utilizei lá no exemplo da bissecção que eu fiz no exemplo prático. Se a gente comparar os dois, a gente vai verificar que a bissecção precisou de 13 iterações para conseguir chegar no valor da raiz aproximada, né? Que ela encontrou lá como ponto de parada para menor que 10 a menos 4. Já que o método da falsa posição foi só na oitava, e se vocês pararem para observar mais de perto, a raiz da bissecção que ele encontrou é 1,365174, mais ou menos 6,1, 10 a menos 5. Então, na bissecção, ele vai, esse método, né? Ele vai me dar um intervalo, vocês lembram, né? Então, eu tinha aqui, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha a minha reta, e aí ele vai me dar esse valor com uma margenzinha de erro. Então, ele é um pouquinho mais e um pouquinho menos. Ele vai te dar esse intervalo e dizer, olha, eu garantidamente a minha raiz está dentro desse intervalo. No método da falsa posição, não. A gente vai te dar, olha, a raiz é aproximadamente aqui, tá? Então, tem no máximo, né, 10 a menos 4 para mais e para menos, mas assim, ele dá um valor muito mais fechadinho do que o da bissecção. Então, o da bissecção tem muito mais margem de erro do que o da falsa posição. Inclusive, quando a gente foi fazendo, a gente parou as iterações, tem uma ligeira diferença. Então, os primeiros 3 decimais, né, 1,365, tá igual com o da bissecção, só que o que vem depois está diferente. Então, eu tenho aqui, garantidamente, né, que a minha raiz, essa raiz aqui, essa da falsa posição, ela é mais precisa que o da bissecção, tá? Eu coloquei aqui embaixo esse 6,1 vezes 10 a menos 5 para mostrar para vocês que esse valor, mais ou menos 0,00061, se eu somar esses dois, inclusive, você vai ver que está dentro aqui do limiar buscado, né, que a falsa posição encontrou. Enfim, então, com isso a gente vê, né, que a falsa posição ele vai convergir mais rápido que a bissecção, né, 8 e 13, e vai te dar um valor mais preciso também. Agora tem mais algumas ressalvas, algumas considerações que eu queria fazer com esse método da falsa posição, que é a questão da convergência. Bom, como é que ele funciona, né? A gente tem lá uma função e aí eu traço a secante. Beleza. Quando eu vou traçar essa secante, eu tenho basicamente 4 possíveis situações para minha função. Por que eu sei que são sempre essas 4? Porque, primeiro, para fazer a falsa posição, eu vou definir que f de x é contínua em A e B. Eu digo que ela muda de sinal entre A e B. E eu digo que ela
preserva a derivada, né, de x preserva o sinal em f de AB. O que significa que a derivada preserva o sinal? Significa o seguinte, que ele não vai fazer isso aqui, né? Então ele não vai aqui, começa descendo e de repente sobe e depois desce de novo. Não vai fazer isso, porque aqui a derivada estava num sentido, depois ela trocou para outro. Não, aqui a gente não vai fazer com que isso aqui não pode acontecer. Então a gente garante isso, tá? Para poder usar a falsa posição. Em geral isso é garantido, vocês não vão se preocupar. Mas num caso real a gente teria que se preocupar com essa questão da derivada se manter positiva durante todo o intervalo. Positiva ou negativa, né? Daí, antes de falar um pouco mais, eu queria fazer uma revisão rápida. Eu peguei aqui essa imagem, né, dessa descrição aqui desse site, eu achei muito boa, apesar de estar um pouquinho estourada a imagem, mas vocês podem ver que é o seguinte, basicamente, vocês podem inclusive depois consultar esse site, copia esse link aqui, abre lá, se quiser dar uma revisada em derivada, né? Teoricamente, chegando aqui nesse curso, eu teria que ter uma noção disso. Mas enfim, eu sei que se a minha derivada da primeira for maior que zero, então isso define o quê? Define que a função é crescente. Então vai acontecer isso, porque a derivada ela calcula isso, né? O ângulo da tangente. Então, traça a reta tangente e aí vai dar a derivada da primeira. Se eu digo que a derivada é menor que zero, então eu sei que ela é decrescente, até ela está indo para o outro sentido. E se eu digo que se eu calculo e a derivada ela dá um valor constante igual a zero, então é um ponto de máximo ou de mínimo. Basicamente isso. Já a derivada da segunda, se eu sei que a derivada da segunda é maior do que zero, então a concavidade é para cima. Então ela é uma curva desse sentido. Já eu sei que se a derivada da segunda for menor do que zero, é uma curva com concavidade para baixo. Se a derivada da segunda for igual a zero, então é uma mudança de concavidade ou inflexão, certo? Ou então também pode ser uma reta, né? E aí você está fazendo derivada da segunda de uma reta, vai dar um constante. Mas se for igual a zero, vai ser assim. Então, juntando essas duas noções, se eu tenho que a derivada da segunda é maior que zero e o f de A é menor que zero e o f de B é maior que zero, então eu vou ter essa situação. F de A menor que zero aqui embaixo, f de B lá em cima, concavidade para cima. Eu sei que ela não troca de derivada, né, da primeira, então eu garanto isso aqui. Garantindo essa situação, sempre que eu for calcular a secante, eu vou estar me aproximando da raiz nesse sentido. Então, eu vou estar sempre, ó, tá aqui, ele está mais perto agora, e ele vai estar sempre andando para o lado direito, né? Se aproximando da raiz, tá? Então, existe uma forma matemática de provar isso, que vai sempre convergir, vai sempre chegar perto da raiz, mas a gente não vai detalhar aqui. Mas, basicamente, ele vai andar para a direita, né? Eu vou estar sempre cortando. Ou seja, isso significa que o B, ele é fixo, né? Ele vai ficar fixo, enquanto que o A que vai andar. Então, o A, ele antes era esse valor, depois ele se transforma nesse, agora ele vai ser esse, e aí vai se aproximando, até chegar na raiz. E o B fica fixo. Segundo caso em que eu tenho a concavidade para cima, só que o F de A tá para cá, então ele está descendo assim, né? Aí nesse caso ele vai estar se aproximando, mas partindo da direita. Então ele vai andar naquela direção, né? Então primeiro teve esse B, depois o x1, x2. Então ele vai estar sempre andando nessa direção para lá, para a esquerda. E o A ele vai se permanecer fixo. A gente faz aquele cálculo de sinal, mas a gente já sabe que se atender essas condições, ele vai andar para essa direção. Terceiro caso é com cavidade para baixo. E o quarto caso também para baixo, só que descendo. Então, com cavidade para baixo subindo, com cavidade para baixo descendo. Então, sabendo dessas quatro situações e estabelecendo os critérios que a gente estabeleceu, tem como provar que vai sempre convergir. E assim eu termino, né, essa aula sobre o método da falsa posição. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, a gente vai sanar em breve.